Mais uma vez, saudar a todos com a paz e a graça do nosso Deus Todo-Poderoso e dizer que é muito bom estar com vocês. Estejam prontos, porque está se aproximando o nosso primeiro ano do Grupo das Madrugadas com Deus, de 2 a 6 de junho. E nós teremos o nosso Momentos a Sós e a nossa vigília, fechando os Momentos a Sós com uma vigília. Ok? Pastor Guedelha, muito bom dia. Abra seu áudio, homem de Deus. Bom dia, irmão Mário. Pastor, muito bem-vindo. Uma alegria recebê-lo aqui conosco. Que a bênção do nosso Deus seja contigo, homem de Deus. Se apresente para esse povo aqui, pastor. Fique à vontade, a casa é sua. Obrigado, irmão Mário e pastor Edson e demais irmãos. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, abrindo esse momento da madrugada. E gostaria só de saber, assim, eu tenho até que horas aí? Até as 5 horas da manhã, pastor. Até 5, tá ótimo, então. Eu estou vendo até uma ovelha minha aí, já consegui localizar uma ovelha aí de Guaraci. Está conosco também. Você sabe que O senhor algumas fala ovelhas... de onde, pastor? O senhor fala de Eu onde? falo de... Sim, eu estou em Belém, do Pará. Belém do Pará, e trabalho aqui no distrito de Icoaraci. Eu já trabalho aqui há quase 20 anos em Belém. Eu trabalhei uma temporada de 3 anos em Macapá, no Amapá, e trabalhei durante 9 anos no meu estado, que eu sou maranhense, né? Depois que eu trabalhei no Maranhão, vim para cá e aqui Deus tem nos preservado aqui. Bem, aqui no Aqui meu nasceram distrito, meus pastor, filhos. aqui em Camaçari, eu falo meu distrito no sentido onde eu congrego, Camaçari. Aqui são 3 distritos. Nós temos uma família de maranhense aqui conosco. A irmã Francisca. Ótimo. Os maranhenses estão por toda parte, né? Por toda Por parte. aí, espalhado. Então, eu tenho um filho, ele está estudando atualmente no IABC, lá no estado de Goiás, e a gente já está em Coraci, é o terceiro ano nesse distrito. Estamos aqui na obra do Senhor. E depois que eu participei do primeiro momento a sós com Cristo, para mim tem sido realmente marcante, um divisor de águas em meu ministério. E depois minha esposa participou também, para a gente poder falar a mesma linguagem, né? Entendermos os mesmos propósitos de Deus. E agora meu filho vai participar. Só não participou ainda porque o horário de internato é um pouco complicado para poder participar, né? E até o ambiente mesmo, mas a gente está passando as instruções aqui aos poucos para ele. Então tem sido marcante e eu ainda não tive condição de fazer aqui no distrito, mas já temos uma data marcada com o irmão Alcênio. Nós conseguimos para junho e vai ser realmente maravilhoso podermos transmitir, compartilhar essa experiência com as nossas ovelhas também aqui da região. Muito bem. A gente já tem algumas histórias alguns testemunhos para passar e eu quero compartilhar com vocês nesse momento a palavra de Deus e esse assunto tão maravilhoso que é sobre o batismo do Espírito Santo e o testemunho. Batismo do Espírito Santo e o testemunho. É esse mesmo, né, irmão Mário, o tema? Esse mesmo, pastor. Fique à Eu vontade. pergunto porque daqui a pouco tem uma outra sala que tem um assunto para não confundir os assuntos. É isso mesmo. Que ótimo. Então a gente tem aprendido a falar muito e a depender muito do Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é algo fundamental. Eu me lembro que, passando por esses momentos, nós conseguimos entender o papel do Espírito Santo na obra de Jesus, no trabalho de Jesus, e a gente vai
perceber que nós, como adventistas, pensamos que a segunda vinda de Jesus já deveria ter acontecido, né? E, pelo menos, dentro desse panorama, nós temos duas situações ou duas perguntas. Em primeiro lugar, o povo de Deus, será que não está preparado ainda? Ou se já está preparado, por que Jesus não voltou, né? Essa pergunta nós precisamos entender, porque Jesus, ele poderia ter voltado. Eu me lembro, irmãos, que passando um pouquinho a leitura a situação de Lázaro, quando Marta e Maria perguntaram assim, Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Então perceba uma coisa, na cabeça de Maria e de Lázaro e de Marta, Jesus atrasou para o funeral, né? Jesus atrasou para o funeral. Só que na mente de Jesus, ele não estava atrasado. Ele estava exatamente dentro do seu plano. Que Deus sempre tem um plano especial. Ele faz sempre uma agenda diária. E naquele dia, ele não estava atrasado. Ele estava dentro do seu plano. Nós não podemos dizer que Deus demora, que Deus atrasa, mas nós atrasamos, né? Nós demoramos. Nós demoramos a estar preparados. A igreja demora a estar preparada. Se nós olharmos, por exemplo, a parábola das 10 virgens, ensina que o retorno do noivo seria retardado. Mas por causa de quem? A pergunta é, por causa de quem? Por causa das noivas. Não por causa do noivo. O problema está conosco, né? Com a igreja. A igreja não está despertada ainda, não houve um despertamento ainda para isso. Eu creio, irmãos, piamente, que esse ministério, esses movimentos de oração, esses movimentos na madrugada, mostram exatamente o momento do preparo da igreja. O preparo da igreja. A primeira vez que eu participei do Momento a Sós, eu falei para minha esposa, meu bem, por que não descobrimos isso antes? Aí ela disse, mas esse é o tempo agora, meu bem. O tempo de Deus é esse para nós. Deus não permitiu percebermos alguém nos convidar antes, né? Então, foi agora o convite que veio para nós. Então, irmãos, primeiro ponto. Deus, ele está tendo muita misericórdia de nós, como povo, para que tenhamos esse preparo. Esse preparo é o preparo exatamente o que está acontecendo, é o Espírito Santo, é a ênfase na obra do Espírito Santo em nós. Então, essa primeira pergunta é respondida assim, que são duas razões para esse aparente atraso, né? Primeiro é o nosso preparo, como noiva de Jesus, como povo de Deus. Segundo ponto é que a obra da pregação do Evangelho ao mundo, ela precisa acontecer. As três mensagens angélicas precisam acontecer. E ainda não está acontecendo em grande proporção, por quê? Justamente em virtude do primeiro ponto, que é o preparo do Espírito Santo em nós. E quando nós oramos assim, dá-me o teu Espírito, Senhor. Será que nós estamos preparados para recebê-lo? Então, há um preparo também, inclusive, para receber o Espírito Santo. Porque, irmãos, aquele texto de Atos, capítulo 1, verso 8, ele é muito forte. Aquele texto, pastor Mário, irmão Mário e pastor Edson são muito fortes. Por quê? Porque diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Quando a gente vai para o original, essa palavra testemunha, ela é muito forte, que fala sobre martírio.
Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos que estar preparados para tudo, irmãos. Tudo que vier. Até mesmo se preciso for, para morrer por Jesus. Então, sermos testemunhas, estarmos dispostos até a morrer por Cristo. É claro que nós precisamos estar, primeiro, prontos para viver por Cristo, né? E quando nós estamos prontos para viver por Cristo, nós vamos estar prontos para morrer por Cristo. Então, essa oração nossa diária, a gente tem que refletir. Meu Deus, eu estou preparado para receber o Espírito Santo de Deus quando ele chegar? Eu ser testemunha mesmo, poderosamente nas mãos do Senhor. Então, essa segunda parte é as 3 mensagens angélicas. E agora nós vamos abrir a Bíblia nesse texto de Apocalipse, capítulo 14, e vamos dar uma olhada nessa mensagem poderosa da Palavra de Deus. Você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar conosco. Apocalipse, capítulo 14. A partir do verso 6, nós temos, então, a mensagem dos anjos, dos 3 anjos. É a mensagem do Evangelho eterno. Então a Bíblia diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. A ênfase das mensagens, elas começam dando o panorama que precisa ser compreendido das 3 mensagens. Então, na primeira mensagem, nós vemos que é a base para as demais mensagens. Primeiro ponto, nós percebemos aqui, no verso 7, diz assim, temei a Deus. O temor tem a ver com a nossa entrega, a nossa mente, as nossas emoções, que o nosso ser se divide em três áreas, né? Todos nós sabemos. É a parte mental, a parte física e a parte espiritual. Logo na primeira mensagem, nós temos a base para todas elas. E esse primeiro ponto, a parte mental. Tudo que tem a ver com temor, tem a ver com mente, com as emoções. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você vai entendendo que a sabedoria tem a ver com a mente. De Salomão diz isso, né? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temor a Deus. Esse temor é a entrega da mente a Deus. É a entrega das emoções, dos sentimentos a Deus. E diz também, dai-lhe glória. Como é que nós damos glória? Paulo fala isso aos Coríntios, né? Diz assim, fazei tudo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A glória de Deus tem a ver com o físico. Tudo que nós fizermos com o nosso corpo, em nosso corpo, por meio do nosso corpo, tudo tem que dar glória a Deus. Tanto comida, bebida, ou outra coisa que nós vamos manusear, fazer, ver, ouvir, tudo tem que resumir para a glória de Deus. Aliás, nós somos criados para a glória de Deus, né? Quando Deus nos criou, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando Deus falou isso, ele estava dizendo, vocês vão ser criados para a minha glória. O centro é Deus, o centro é Jesus, né? Então, nas mensagens angélicas, nós encontramos essa parte física do nosso ser. Parte mental, temor a Deus, parte física, da glória a Deus,
E aí vem a parte espiritual, quando diz assim: e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. A parte espiritual tem a ver com adoração. Então, pegando a forma completa do nosso ser, nós vamos estar realmente perfeitos para a pregação das mensagens angélicas. E quando se fala de adoração, é o centro de tudo, né, irmãos? Porque de Éden até o Apocalipse, tudo tem a ver com adoração. Quando Satanás disse para Eva, através da serpente, assim, Deus fala isso porque ele sabe que no dia em que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos. Então, Satanás estava dizendo assim para Eva: Eva, você tem uma identidade. Você precisa ser como Deus, igual a Deus. Você precisa ter o mesmo poder de Deus. Ele está escondendo alguma coisa de vocês. Se vocês comerem, ele sabe, se vocês comerem, os olhos vão ser abertos. Então, Satanás estava dizendo assim: veja, se Deus fosse tão bom, se Deus fosse tão amor assim, ele não esconderia de vocês o que tem a ver com essa árvore aqui, com esse fruto. Então, irmão, Satanás colocou dúvida na cabeça de Eva. Ele queria adoração para ele, ou adoração para ela, também para Eva, né? Para o ser humano, fazendo com que o ser humano fosse igual a Deus. E foi isso que ele tentou fazer lá no céu e não conseguiu. Tentou fazer isso com Eva, conseguiu, né? Tentou fazer isso com Jesus lá no deserto, mas não conseguiu com Jesus, porque Jesus era o segundo Adão. Jesus veio vencer exatamente onde Adão fracassou. Então, isso tinha a ver com adoração. Aliás, foi essa a terceira tentação, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. Então, Satanás estava dizendo, a adoração, aqui é o centro, é a adoração. E, graças a Deus, Jesus permaneceu firme, cumprindo a sua missão até o fim para realmente podermos ter acesso ao céu, né? Então, aqui nós vemos, irmãos, essas três partes das três mensagens angélicas. Então, quando nós entendemos isto, nós podemos entender os eventos escatológicos. Por exemplo, os grandes eventos e terríveis estão para vir sobre a Terra imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Aconteceu isso no passado, e como foi que isso aconteceu? A pregação de Noé. Noé pregou 120 anos porque ele queria salvar todos. Deus sempre quer salvar todos. Sempre quer salvar todos. Alguém até perguntou assim: e se todo mundo tivesse aceitado a mensagem de Noé, a arca iria caber todo mundo? Resposta: não precisaria nem de arca, porque não teria tido dilúvio. Não é verdade? Se todo mundo tivesse aceitado a Jesus, aceitado a mensagem. Então, no coração de Deus, é salvar todos. E assim também está acontecendo. Deus quer salvar todos agora. Deus vem para buscar todos. Mas nem todos aceitam a mensagem. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, nós encontramos em Mateus 24, 37. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a mensagem de advertência será dada e a arca ou a igreja está pronta. Então virá o fim. Então a igreja é comparada com a arca. E a igreja, ou seja, os servos de Deus deverão estar convidando para que entrem na arca, para que entrem na igreja. Jesus, então, ele mostra que o mesmo Espírito que trabalhou com Noé, que chamou as pessoas ao arrependimento, é o mesmo Espírito
que vai atuar com os servos de Deus como testemunhas de Jesus nesses últimos dias. E nós temos aqui um outro verso, irmãos, que é muito importante para nós, que é Números capítulo 27, verso 15 e 16, onde indicam que a Bíblia usa a palavra espírito ao se referir aos homens ou mulheres vivos. O espírito aqui é trabalhando com seres humanos, porque o espírito usa as pessoas para a pregação do evangelho. E Moisés disse ao Senhor: deixe que o Senhor, o Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Então a Bíblia também indica que o termo prisão, que aparece lá em Pedro, ou prisioneiros, pode se referir a homens e mulheres sob o poder do pecado e ilusão de Satanás, presos no pecado, presos na ilusão de Satanás. Então essa prisão é proporcionada também por Satanás, para que o evangelho não fosse pregado, para que a mensagem não fosse dada no tempo certo. E quando a gente vai para Isaías, capítulo 42, versos 6 e 7, Isaías diz assim: eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrirdes os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Portanto, irmãos, vemos pelas Escrituras que foi Cristo, pelo Espírito Santo, falando através de Noé, que preparou os habitantes da terra para o dilúvio. Da mesma forma, acontecerá nos últimos dias, antes da segunda vinda de Cristo. Cristo irá falar pelo Espírito Santo através dos cristãos cheios do Espírito para preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Eu me lembro, irmãos, de dois homens, Simeão e Zacarias. Simeão é orientado pelo Espírito Santo, ele pegou Jesus nos braços, fez a dedicação de Jesus e disse: agora, Senhor, posso morrer em paz. Pode despedir o teu servo. Ou seja, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ele disse: agora pode acontecer o que precisa acontecer, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Zacarias, o pai de João Batista, homem cheio do Espírito Santo, no momento certo, profetizou o que estava para acontecer. Então, nós, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, vamos poder dar o sonido certo à trombeta. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós precisamos entender que sem o Espírito de Deus, nós não podemos até pregar, mas os efeitos sem o Espírito Santo são outros. São outros. Naquele livro, um livro que tem um título Ouse Pedir Mais, o autor diz assim: se na nossa igreja atual nós tirássemos o Espírito Santo, 95% das coisas continuariam acontecendo. Se na igreja primitiva fosse tirado o Espírito Santo, 95% das coisas, dos eventos, não aconteceriam. Impressionante. Por quê? Porque nós humanizamos muito, nós fazemos as coisas com eventos, mas sem a dependência completa do Espírito Santo. Então, irmãos, eu tenho sido um adventista do sétimo dia por muitos anos, desde 84, fui batizado em 84, e eu nunca tinha visto um movimento tão forte como esse que está acontecendo nas manhãs, nas madrugadas. E, inclusive, a própria crise da pandemia proporcionou isso, né? Porque a internet, o Zoom, tudo isso favorece a gente a se unir em todos os cantos da terra para buscarmos a Deus juntos, né? E eu gostaria de finalizar fazendo algumas perguntas para a nossa reflexão, né? Por que você acha que Jesus ainda não voltou?
O que Jesus disse a respeito dos dias de Noé e dos nossos dias? Ele fez essa comparação. É o que estamos vivenciando, né? Como Deus conclui sua obra de advertência nos dias de Noé? Como ele concluiu nos dias de Noé? E Deus está chamando-nos a atenção para nós pensarmos: se nos dias de Noé aconteceu isso, será que está sendo diferente agora nos nossos? E o que você pode fazer para se tornar alguém que Deus possa usar para concluir a sua obra? O que você pode fazer? Eu diria, irmãos, é o que nós estamos fazendo. É o que você está fazendo nessa sala, no ID, no momento a sós com Cristo, na oração das madrugadas, é buscar o Espírito Santo. E a gente vai vendo a diferença durante o dia, né? Eu estou passando por essa experiência. A paz que tem no nosso coração, a paz que você sente, a alegria e o amor crescendo cada dia mais no coração de cada um para pregar a mensagem. É isso que o Espírito Santo está fazendo. E quando o noivo estiver chegando, que já está acontecendo, nós vamos ter azeite em reserva. Nós vamos estar cheios do Espírito Santo, preparados para pregar, para dar aquela última ornamentação no cenário, né? Digamos assim, para receber o noivo. Então você é esta pessoa especial que Deus está chamando. Você é esse obreiro de Deus que o Espírito Santo vai usar na hora certa, no tempo dele, da forma como ele acha, como lhe apraz, para a conclusão da pregação do Evangelho, das mensagens angélicas, e Jesus realmente vai voltar. Que Deus ajude você e a mim também a sermos esses instrumentos. Amém? Amém, pastor, amém. O senhor estava falando aí de testemunho, pastor, eu me lembrei. Quinta-feira eu fiz um desafio ao Espírito Santo. Eu falei a ele assim: Senhor, eu quero passar essa manhã sem pecar. Eu sou pecador, mas eu quero passar essa manhã sem pecar. Para tal, eu preciso que o Senhor ocupe a minha mente e o meu coração, preencha todos os espaços. E assim foi, pastor, durante a manhã. Depois do meio-dia, eu fiz a mesma oração. Olha, pastor, eu passei um dia inteiro, mas um dia inteiro de paz. Eu senti uma sensação tão maravilhosa, tão agradável. Então, se pedirmos, amigo, ele vem. Se nos colocarmos à disposição dele, ele nos fará testemunha, sim. Ele nos fará coisas incríveis. É como o senhor falou, pastor. Ainda não aconteceu porque não estamos prontos. Quando essa conscientização acontecer, é o que o senhor falou, nós estamos vendo esse movimento maravilhoso da igreja no modo geral. Eu me batizei pastor em 93. Tem aqui a Angélica Damasceno, Dora Ney, que foram testemunha do meu batismo. E eu também nunca vi um movimento tão forte, tão intenso, um clamor tão forte sobre a chuva cerulha pedindo como está acontecendo agora. E ela vai acontecer em nome de Jesus. Estamos aqui buscando, pastor. A nossa Amém. gratidão. E Pastor, ninguém vai ficar de fora, né? Porque vai ser muito triste, irmão Mário, e as pessoas... você está vendo acontecer fora, algumas pessoas, vizinho, irmão de outra igreja, fulano, e a gente não receber, é muito triste. Então nossa, a gente tem que estar dentro. só em pensar, as vísceras se contorcem dentro de mim, pastor. Só em pensar, né? Porque não receber a chuva cerulha é desesperador, viu? É verdade. O pastor Edson sempre fala aqui, pastor dele, que não adianta passarmos aqui horas nas madrugadas, no ID, na sala 57, enfim, se nós não tivermos o nosso momento pessoal com Deus. Não vai valer a Pessoal. pena, queridos. Então, para isso, precisamos estar sempre. É bom estar coletivamente, é bom estar irmãos em Cristo buscando, mas você precisa do seu momento íntimo, o seu momento pessoal com Deus. Queridos, vamos entrar na parte final, vamos louvar o nosso Deus, porque o pastor também precisa sair para um outro compromisso já na madrugada também. Vamos louvar o Senhor cantando o nosso hino final. Eu entrego a Jesus.
caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus. Ok. Meus irmãos, quando a gente participa dessas mensagens, vigílias, encontros, o maior beneficiado é a gente que fala, né? Porque a gente precisa depender mais de Deus. E cada vez que eu sou convidado, eu não dispenso, né? Porque a gente sabe que vai estudar mais, orar mais e falar mais com maior responsabilidade. Então, eu agradeço essa oportunidade que vocês me deram de ter conhecido o pastor Edson. Na verdade, quando eu olho para o rosto do pastor Edson, eu me lembro do momento a sós com Cristo lá, que ele estava dirigindo, né? E o irmão Mário, que está ali ajudando também. Agradeço a todos vocês. Vejo aqui minha ovelha, o Eliel, está ali conosco também. Então, vamos orar agradecendo a Deus por essas bênçãos. Muito obrigado por essa oportunidade. Senhor Deus, que estás nos céus, nós podemos chamá-lo Pai. É tão bom quando nós podemos chamá-lo Pai, porque o Senhor é Pai de todos nós e nós somos todos irmãos. Estamos todos ansiosos para receber a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Estamos clamando por isso todos os dias. Queremos andar em Espírito, orar em Espírito e sermos cheios de Espírito para podermos pregar com poder esta mensagem tão especial, tão oportuna, as 3 mensagens angélicas, quando vamos mostrar a adoração verdadeira, o temor a Deus, dar glória ao Senhor. Vamos poder denunciar Babilônia, os pecados de Babilônia, e poder denunciar também a marca da besta e podermos adorar somente ao Cordeiro de Deus e não esse poder terrível da besta, os poderes antagônicos. Enfim, Senhor, enche-nos do Teu Espírito para sermos testemunhas. Prepara-nos para recebermos o Espírito Santo, a tempo e fora de tempo, dentro do Teu tempo, para podermos pregar essa mensagem a tempo de salvar as pessoas do pecado. Salva cada um de nós para o Teu reino. São as bênçãos que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Pedro Guedelha, muito obrigado. Eu soltei aqui o louvor, mas não compartilhei. Ouvi sozinho, né? Que egoísta eu fui, né? Mas ele chegou aqui, Mário. Nós estávamos cantando. Estávamos pastor. cantando. E aconteceu alguma coisa então que não apareceu aqui. Eu abri o meu celular, Você não foi vi o louvor. arrebatado e aí passou o anfitrião Rodrigues, aí terminou. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, que o Senhor continue sendo instrumento nas mãos do nosso Deus. Deixa eu passar aqui rapidinho a informação. Amanhã quem vai estar conosco orando na madrugada será a irmã Túlia,
a irmã Débora de Dias Dávila, a irmã Esther e a irmã Naildes. Essas serão as oradoras da madrugada de amanhã. A irmã Túlia, Débora de Dias Dávila, a irmã Esther e a irmã Naildes. Lembre-se sempre, meus queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai agir por cada um de nós. Deus abençoe a todos, um ótimo dia na presença do Senhor, uma ótima semana, que Deus abençoe. Pastor Guedelha, um abraço carinhoso, sinta-se abraçado pela Igreja da Madrugada, e será um prazer tê-lo aqui de volta novamente, tá bom, pastor? Obrigado, sempre às ordens, meus irmãos. Ok. Obrigado.